Muito bem, hora de oração, um excelente dia para você, como você está hoje. Deus te abençoe rica e poderosamente, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu separei esses dias para buscar uma palavra e uma releitura do livro do Apocalipse. Dê uma olhada nesses últimos dias e você vai, tenho certeza, refazer essa leitura e aprender muito. E queremos pedir a Deus realmente que Ele possa colocar no nosso coração essa palavra, essa mensagem a cada dia e tomar posse no nosso interior para que seja renovado o nosso entendimento. Confiamos no Senhor, continuamos crendo no Senhor e essa será a nossa caminhada todos estes dias. Está se aproximando aí esse último trimestre do ano de 2021, outubro, novembro e dezembro, e queremos liberar uma palavra sobre a tua vida de que Deus dê graça realmente para que você alcance um contentamento especial que Ele tem te prometido, para que você viva grandes promessas em nome de Jesus. Amém? Ontem eu estava falando sobre Apocalipse 8 e as 4 trombetas que foram tocadas pelos anjos quando Jesus abriu o 7º selo. Não é difícil de compreender assim, olhando apenas pela escritura, né? Mas que eu quero dizer que não é fácil de entender a sequência dos eventos que ali estão sendo narradas, mas um pano de fundo, talvez histórico, as revelações, aí são realmente mais complicados, mas é muito importante nós observarmos esse propósito grandioso de Deus, creio que nestes dias, porque isso faz a diferença realmente nas nossas vidas. Hoje, Apocalipse capítulo 9, quando a 5ª trombeta dentro do 7º selo, ela é tocada, assim também como a 6ª trombeta. Veja, o 5º anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela caída do céu na terra, a grande maioria dos estudiosos vai concluir que está falando da queda do próprio Satanás. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar, como que se esse espírito caído dos céus, representado por aquela estrela, estivesse liberando mesmo ali do abismo forças malignas demoníacas. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder com o que tem os escorpiões da terra. Veja, então esse espírito maligno ou Satanás caiu e ele começa a liberar e emanar dali essa fumaça, e no meio dela insetos, né, como que gafanhotos, aí vai vir a descrição com mais detalhes, como se fossem escorpiões, o que percebemos que não são insetos realmente, mas forças diabólicas mesmo, demoníacas, não é? Para assolar a terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, a tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então aqui nós vemos uma referência clara de que esses insetos gafanhotos, eles vinham realmente para assolar os homens, não são demônios mesmo, porque foge da natureza natural, faz da naturalidade dos insetos, que seriam se alimentar das ervas ou das árvores do que é verde, mas eles vêm realmente para assolar os homens. Quais homens? Aqueles que não são alcançados pela graça salvadora do Senhor. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui é muito complicado de definir quais são esses 5 meses. Alguns dizem que eram períodos específicos da história de grande assolação e de grandes males que a humanidade viveu. Outros já consideram uma situação mais atemporal. Mas a verdade, queridos, é que a própria palavra depois... Pedro já havia falado sobre isso, o próprio apóstolo Paulo, daqueles que buscariam ao Senhor não mais conseguiriam encontrá-lo, porque não teriam descanso e nem paz.
não é? Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão. Veja o versículo 6. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas que faziam como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão na cauda, e o ferrão da cauda tinha poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Abaddon significa destruidor e em hebraico é traduzido também como abismo. Apolion tem o mesmo sentido no grego, de destruição. É a missão em especialidade desse grupo, e o seu rei então é Satanás, claramente o anjo caído que fala o versículo 1 do capítulo 9. Então, dessa forma, fica claro, Satanás veio senão a roubar, matar e destruir. Como eu disse, é a estrela caída do início do capítulo 9, e que traz do meio daquela fumaça no abismo todos estes males e danos, e estes gafanhotos, não é? Que é difícil de definir, é um inseto com cauda de escorpião, cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão, e o barulho de muitos carros e cavalos quando se move, quer dizer, algo realmente de uma malignidade, uma envergadura de malignidade, de influência satânica, demoníaca mesmo. Depois, a 6ª trombeta é aberta, veja, o versículo 13. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Aqui, quando então é tocada a 6ª trombeta pelo anjo que estava também no altar, na visão do apóstolo João, os 4 anjos que estavam na terra do Eufrates, como ele revela aqui, são liberados. Aqui, os estudiosos compreendem que depois desses gafanhotos que narra o início do capítulo 9, é uma outra onda de males terríveis que passam a vir sobre a terra. Alguns creem que isso está reservado para a tribulação, ainda lá na frente. Outros dizem que para tempos futuros, mas ainda dentro das dores, como fala Mateus 24. Se você vem acompanhando esses dias, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Agora, outros dizem, e principalmente, que esses eventos e essas ondas de males já atingiram a humanidade, por exemplo, na Europa, diante de grandes pragas que dizimaram centenas, milhares e milhões de vidas, né? Assim como aqui está claramente descrito. Então, queridos, para nós cabe realmente, Satanás veio senão a roubar, matar e destruir, e nós precisamos estar firmados na presença do Senhor. E para nós, desse capítulo 9, veja só o versículo 20 e 21, como é a direção do Espírito de Deus para nós. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, tanto dos gafanhotos, como depois dos cavalos, essas 2 grandes ondas de devastação que sobrevieram à humanidade, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não se arrependeram, percebe?
a falta de arrependimento, a dureza do coração daqueles homens. Nem ainda se arrependeram do seu assassínio, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, a condição de arrependimento, de conversão destas vidas, mesmo diante de tantos males e de todos esses males claramente expressos, eles não foram encontrados. O inimigo é o príncipe deste século. Então a nós, sempre digo, cabe a nós vigiar e orar, porque nós não sabemos qual é esse dia, mas um dia ele virá, e as gerações que tiverem que enfrentá-lo, se é que já não enfrentaram, não é? Em nome de Jesus, possamos nós estar guardados, preservados no altar, no trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A minha oração por mim e por você hoje, que nós não sejamos mais o que de fato não somos e assim queremos crer. Aqueles que estão diante das idolatrias, das feitiçarias e das prostituições, aqueles que não estão mais diante dos ídolos e diante dos roubos e dos enganos do inimigo, mas o nosso coração está livre e aberto para receber a direção e a vontade de Deus. Enquanto Ele trabalha nas nossas vidas e nos aperfeiçoa segundo a sua vontade, nós vamos alcançar a vida abundante, a libertação, a cura e o propósito de Deus em nome de Jesus. Amém? Deixe nos comentários os teus pedidos de oração, esse breve comentário de Apocalipse capítulo 9. Espero ter ilustrado de alguma maneira para você, talvez pelo primeiro contato que você está tendo com essa mensagem ou essa releitura, mas que o desejo possa ser grandioso no teu coração de mergulhar mais na Escritura em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.